Essa semana estaremos todos juntos, de norte a sul, de leste a oeste, de todos os sotaques, culturas e jeitos. A cada dia, uma igreja local conectada com todo o Brasil e todo o Brasil conectado à igreja local. Vamos juntos clamar e buscar por sabedoria, humildade, unidade, poder, generosidade, conhecimento e cura integral. Vamos conjugar a oração e a ação através da mobilização de apoio e ajuda a pastores e pastoras, missionários e missionárias. Afinal, somos igreja, somos povo, somos Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Juntos em oração.
E que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo, no nome de Cristo, no nome Salmos 84, do 1 ao 4. Que bela casa, Senhor dos exércitos de anjos! Eu sempre quis morar num lugar assim. Sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Os passarinhos encontram espaço em tua casa. Os pardais e andorinhas fazem ninhos nos beirais. Eles botam ovos e criam seus filhotes, cantando tuas canções no lugar em que adoramos. Senhor dos exércitos de anjos, Rei Deus, como são abençoados por viver e cantar ali. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, meu Pai, que mesmo em meio a essa pandemia, Senhor, todos têm estado bem, meu Pai. Que você possa, meu Senhor, estar cuidando, meu Pai, da vida e da família de cada um, meu Pai, cuidando e protegendo com a sua mão, meu Senhor. Que a sua mão, meu Pai, possa estar protegendo todos nós indivíduos. Amém. Agora nós iremos cantar o hino 194, Abrigo no Temporal. Cristo nosso amigo.
leremos agora o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Pai querido, Pai de amor, quero te louvar por este dia que se finda, Senhor, e agora em especial por este momento que estamos reunidos para louvar, cultuar e bendizer o teu santo e bendito nome. Que tu estejas aceitando, Senhor, cada ato deste culto como uma expressão sincera de cada coração. Agora em especial, Senhor, eu peço pelas famílias da igreja, neste momento delicado que estamos passando desta pandemia. Temos a certeza, Senhor, que Tu estás com cada um de nós, ó Pai, suprindo as nossas necessidades. Mas se porventura, ó Pai, algum membro esteja passando uma dificuldade, Senhor, material, ou mesmo uma ansiedade, uma falta de paz, ó Pai, que Tu possa estar agindo nessas vidas, ó Pai. Nós confiamos em Ti, porque apesar das dificuldades, Tu tens estado ao nosso lado, ó Pai, e por isso nós te louvamos e te glorificamos. Nós pedimos, Senhor, que tu continues, Senhor, a falar conosco, porque este alimento espiritual que nós vamos receber, ó Pai, bem sabemos que ele vai servir para a nossa edificação, Senhor, do nosso espírito, ó Pai, para que possamos enfrentar as demais situações. E por isso nós te louvamos e te agradecemos e também pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, tudo bem? Eu estou voltando hoje de férias. Voltei já ao longo dessa semana. Foi um tempo muito bom, um tempo muito legal de descanso. E hoje eu volto a falar com vocês depois desse período de descanso. E eu queria conversar com você hoje sobre uma nova série de mensagens. A partir de hoje, ao longo do mês de agosto, o tema dessa reflexão é o DNA de uma igreja transformadora. Porque nós somos uma igreja inserida numa cidade e por nós sermos uma igreja inserida numa cidade, nós temos um chamado especial de Deus. Agora, se nós formos olhar para a nossa essência como igreja, qual é o nosso DNA como igreja?
Qual é o nosso DNA de acordo com a Bíblia? Quais são as características que Deus ele pede em uma igreja com homens e mulheres que se dizem ser os seus discípulos, com homens e mulheres que se dizem ser tementes a Deus? O DNA, na área da biologia, é uma informação genética que todos os homens e todas as mulheres têm. Por exemplo, é no nosso DNA que tem as nossas informações que são essenciais para a nossa vida. O DNA de uma igreja cheia do Espírito Santo, o DNA de uma igreja cheia do Espírito de Deus, não é se os seus membros são tradicionais ou são pentecostais, não é se os seus membros falam em línguas ou não sabem falar em línguas, não é se os seus se a igreja tem um culto barulhento ou se ela prefere músicas de coral e músicas tradicionais, não é se a igreja é tradicional ou contemporânea. Então, qual é o DNA de uma igreja que de fato ela é guiada pelo Espírito Santo, de uma igreja que transforma não só a vida das pessoas que estão dentro da sua igreja, mas transforma a sua realidade, porque Jesus ele diz para nós sermos luz em meio às trevas. Jesus ele diz para nós sermos sal da terra. Então, nós podemos olhar para a igreja de Atos, por exemplo, lá no Novo Testamento, e olharmos quais são as informações genéticas daquela igreja, e nós devemos olhar para ela e quais são as informações essenciais na vida de uma igreja que nós devemos ter hoje na nossa igreja presbiteriana independente de Cerqueira César. Olhando para aquela igreja de Atos, nós vemos, por exemplo, como informações genéticas do DNA daquela igreja, uma igreja dedicada à oração, uma igreja dedicada ao cuidado, à missão, à justiça social e entre outras grandes características que nós vamos estudando a partir de hoje. Então, hoje, eu queria conversar com você sobre essa primeira informação genética, o primeiro pedaço de DNA de uma igreja transformadora é a oração. A oração como uma característica essencial na vida de uma igreja que deseja ser usada poderosamente por Deus para transformar a sua realidade. É isso que nós vemos na igreja de Atos. Uma igreja que transformava a sua realidade. Mark Dever, ele fala que pra gente que a oração ela revela a nossa dependência de Deus. A oração, ela deve fazer parte da essência de uma igreja, ela deve fazer parte da essência da minha vida, ela deve fazer parte da essência da sua vida, ela deve fazer parte da essência do nosso cotidiano. Quando nós olhamos para a vida da igreja de Atos, por exemplo, nós vemos que eles se dedicavam à oração diariamente nas casas e no templo, diariamente. Agora, a pergunta que eu queria deixar para você aqui é: como é que nós devemos orar? Porque uma realidade moderna é que nós temos dificuldade em orar. E aí eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. E esse texto de Mateus, capítulo 6, nós estamos no que nós chamamos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma pregação de Jesus para um povo que estava sedento para ouvir a palavra de Deus. E aqui, nessa passagem, Jesus ele coloca um princípio geral. Jesus ele coloca um princípio regulador. E você encontra nesse princípio, no versículo 1 desse capítulo, e ele traz aqui 3 exemplos. O exemplo da caridade, o exemplo da oração e o exemplo do jejum. E Jesus ele mostra que essa era a prática comum entre os seus discípulos e que eles deveriam não fazer como os hipócritas. Porque os hipócritas, eles faziam a caridade, ou seja, ajudar outras pessoas, apenas para atrair a atenção das pessoas, de outras pessoas para si mesmo, com o objetivo de receberem aplausos dos homens.
Os seus discípulos deveriam praticar a caridade, o cuidado e a ajuda de uma maneira simples, sem atrair a atenção de ninguém. O que Jesus diz no começo desse capítulo é que a caridade ela deve ser uma prática tão comum que nem mesmo o discípulo de Jesus sabe ao certo o quanto é que ele tem ajudado. O quanto é que ele tem ajudado as pessoas que de fato precisam de ajuda, sem regras. Acima de tudo, deve fazer isso como um ato de obediência a Cristo e aos seus ensinamentos. Porque isso deve ser a base e o pilar nosso amor ao próximo. Mas isso a gente vai estudar num outro domingo. O outro exemplo que Jesus ele traz aqui nesse texto é em relação às práticas religiosas. O exemplo da oração, por exemplo. A oração era um dos pilares do judaísmo. Um judeu reconhecido como piedoso, como religioso, era um judeu que apresentava visivelmente uma vida de oração. Nós podemos dizer que o cristianismo, que isso permaneceu no cristianismo e que isso se torna muito presente. E nós não conseguimos hoje imaginar uma religião cristã sem a prática da oração. Porque a prática da oração ela é tão fundamental para nós cristãos quanto as asas elas são importantes para um avião ou para um pássaro. Por outro lado, mesmo sendo algo tão importante, essa é uma área de muita luta para a grande quantidade de homens e mulheres que se dizem cristãos. E eu acredito que grande parte de nós compartilhamos das mesmas dificuldades para manter uma prática regular e constante e diária de oração. Se você é uma pessoa que luta por uma vida de oração, certamente você possui o desejo de viver uma vida de oração transformadora. O desejo de experimentar e de provar respostas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a nossa cidade. Imagine se você tivesse uma vida de oração onde toda vez que você se coloca diante de Deus para orar, você tem a certeza de estar sendo ouvido pelas suas orações, ouvido por Deus as suas orações e que elas serão atendidas. Não seria fantástico isso? Não seria maravilhoso isso? Pois bem, no texto que nós vamos ler hoje, Jesus ele trata desse assunto. Nós temos nesse texto, por exemplo, informações importantíssimas, sempre de uma maneira transformadora. E o meu objetivo com você hoje é que nós possamos aprender a desfrutar de uma vida de uma oração confiante. Uma oração que transforma o nosso coração primeiramente. E transformando a nossa vida, nós vamos conseguindo transformar a realidade em que nós estamos inseridos. Então eu queria nesse momento ler com você capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 5. Mateus 6, 5, que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas, nas esquinas, aonde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. E então o seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Sabe, eu queria dizer para você nessa noite que o DNA de uma igreja transformadora é uma oração feita exclusivamente para Deus. O versículo 6 que nós lemos aqui, ele diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto e feche a porta, e ore ao seu Pai em segredo, e então o seu Pai que observa em segredo os recompensará. Sabe, pode parecer óbvio, até algo muito óbvio esse primeiro segredo de uma oração transformadora, e talvez você pense, mas é claro que alguém que ora e faz isso exclusivamente para Deus, Deus ele escuta e responde o nosso clamor. O problema é que a própria palavra aqui que nós lemos nos mostra que não é bem assim. Esse texto que nós lemos, ele apresenta um grupo de pessoas que se colocam em oração, que clamam ao Senhor, que respondem e que falam no nome de Jesus, no nome do Senhor. Essas pessoas, elas devem estar bem conscientes que existem algumas barreiras que podem nos atrapalhar naquilo que deveria ser muito claro na minha vida e na sua vida. Sabe, se você possui o hábito de oração, lembrando que esse é um hábito do povo cristão, mas se isso não for presente na sua vida, e mesmo assim você se considera um discípulo de Cristo, mas você tem dificuldades de orar regularmente e diariamente, eu queria convidar você nessa noite para reavaliar a sua fé. Reavaliar a sua espiritualidade, reavaliar o seu relacionamento com Deus, porque não existe um único cristão verdadeiro, um único habitante do reino de Deus, que não tenha essa prática na sua vida. Lembre-se que Jesus diz assim: quando vocês orarem, se você possui essa prática presente na sua vida, você certamente vai se identificar com aquilo que eu vou dizer. Né? Como é fácil nós perdermos o nosso foco nisso. Como é fácil nós nos distrairmos. Como é fácil nós fazermos uma oração pública, seja ela na igreja, seja ela na célula, seja ela no almoço da nossa família, e a nossa mente estar apenas preocupado com aquilo que as pessoas elas vão achar da nossa oração, ao invés de nós estarmos unicamente concentrados em falarmos exclusivamente com Deus. Nós jamais devemos cair no engano de olhar para uma figura da pessoa que a Bíblia aqui chama de hipócrita e pensar: nossa, que povo incrédulo, Tiago! Nossa, como é que eles faziam isso? Existem muitas coisas que podem nos atrapalhar, assim como acontecia com esses homens religiosos. Existem muitas barreiras que impedem a oração de ser uma oração transformadora. A barreira que impedia os hipócritas de fazerem orações que atinjam um alvo certo, que chegam a Deus e que são respondidas, é que eles estavam para orar com a motivação errada. A motivação dos hipócritas era eles serem vistos pelos homens. A motivação dos hipócritas não era adorar a Deus, não era agradecer a Deus, não era tornar as suas necessidades conhecidas por Deus. A única motivação era passar para as outras pessoas eles terem uma aparência de uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual. E essa motivação errada, ela denuncia um problema maior ainda. Um problema do pecado não confessado, porque a Bíblia diz: foram as suas maldades que os separaram de Deus, por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não nos ouvirá. Então nós temos aqui uma péssima notícia. Segundo a palavra de Deus, o Senhor não escuta essa oração. Deus ele não escuta a oração de pecadores não arrependidos. Mas a mesma palavra de Deus nos apresenta uma outra boa notícia. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, qualquer pessoa
que não for humilde de espírito, que não reconhecer a sua condição de pecador, essa pessoa ela pode tagarelar e falar e orar o quanto ela quiser em oração, orar o dia inteiro, ela pode passar a madrugada, ela pode ir no monte, ela pode ir na igreja, ela pode ir no lugar mais alto, ela pode gritar, ela pode falar coisas sem sentido, ela pode orar em outras línguas. Mas a Bíblia diz que Deus rejeita a oração de um pecador que não reconhece a sua condição. Confessar os nossos pecados envolve muito mais do que reconhecer pecados pontuais. Senhor, eu reconheço que eu menti aquilo para meu marido, para minha esposa, que eu cobicei a mulher, o homem, que eu roubei. Confessar os nossos pecados significa reconhecer o nosso estado, a nossa situação, significa reconhecer que existe um problema no coração e que apenas Deus pode resolver esse problema. Confessar o nosso pecado significa reconhecer que o pecado causou uma separação entre nós e Deus, entre você e Deus. E essa consciência do meu estado pecaminoso, reconhecendo que eu preciso de salvação, que eu preciso de Deus e que a minha vida, que Deus é a minha vida, que Jesus morreu por mim e que Ele me protegerá. Isso faz com que nós não tenhamos as intenções erradas a orar. Quando existe um convencimento do pecado e das suas consequências na minha vida, eu não estarei preocupado com o que os outros pensam quando eu me coloco em oração. Eu estarei apenas preocupado com o que Deus Ele acha. Eu estarei apenas preocupado com o meu Salvador. Há outras barreiras que podem nos atrapalhar a realizarmos orações transformadoras, segundo o DNA de uma igreja transformadora. E eu creio que essa é a principal delas, é a falta de conhecimento sobre Deus. Deus, Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Sendo que em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, nós temos a expressão exata de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos compreender o tamanho do poder de Deus. Nós podemos ver o poder de Deus manifestado em todas as esferas da natureza, em todas as esferas das doenças, da espiritual, mas principalmente por meio da ressurreição, o poder sobre a morte. Então nós temos aqui um amplo material de estudo sobre aprendermos sobre Deus e como fazermos orações transformadoras. Pai nosso que estás no céu, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso e o Senhor é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Tem algum pedido que eu possa fazer, alguma oração que eu possa fazer que Deus não pode e que Deus não tem capacidade de realizar? Quando nós oramos e nós cremos e nós confiamos que Deus Ele é santo e que Ele é poderoso e que Ele está no céu, eu posso falar com Deus, Ele ouve a minha oração na confiança de um coração sincero e Ele vai responder porque Ele é poderoso. Por isso, será que existem palavras certas? Essa oração que Jesus Ele faz é a oração modelo. Ou seja, é a oração mais simples que nós podemos fazer. Jesus Ele começa falando assim, no grego, Abba. Abba, Pai. É como se uma criancinha dissesse, papi. A Lívia às vezes me chama de papi. Paizinho. Tim Keller, ele diz assim, sendo assim, o que é a oração no sentido mais pleno da palavra? Orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele.
Tim Keller ainda ele afirma, a oração é tanto conversa quanto encontro com Deus. Então, quando nós orarmos, o que Jesus diz, entra no seu quarto, porque lá você vai ter um encontro com Deus. É no secreto que eu e você nós temos um encontro com Deus. É quando nós dobramos os nossos joelhos e nós oramos e nós abrimos a nossa boca e nós falamos assim, Deus, eu preciso da tua ajuda, mas eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso reconhecer quem eu sou. É nesse momento que nós temos um encontro com Deus. As suas orações, elas são baseadas não no nosso conhecimento com Deus, não naquilo que foi adquirido só lendo a Bíblia ou uma reprodução de vários sermões, mas o nosso relacionamento com Deus ele é baseado quando nós abrimos o nosso coração, quando nós oramos, como Samuel fala assim, fala porque o teu servo te escuta. E tem muita gente que tem dificuldade de orar por falta de confiança. Como confiar em alguém que você não conhece direito? Nos nossos relacionamentos pessoais são assim. Quanto mais você conhece alguém, mais chances de confiar nessa pessoa você tem. Isso acontece no nosso relacionamento com Deus. Se eu não conheço Deus o suficientemente, se eu não sei a extensão do seu poder, se eu não sei daquilo que Ele é capaz de fazer, isso vai acabar refletindo numa falta de confiança. Eu oro, mas eu não tenho certeza se a minha oração será respondida. Na verdade, eu não sei nem se Ele estará ouvindo. A falta de conhecimento sobre Deus, ela pode nos levar a terrenos ainda mais perigosos do que uma oração feita apenas sem confiança. Uma outra causa da dificuldade nossa de orar é que você pode estar orando para um Deus estranho. Quando você gera um pensamento sobre Deus, quando você possui na sua mente, no seu coração, e você segue, você ora a Deus, você de fato está se relacionando com um Deus vivo, com um Deus verdadeiro, ou você está orando para qualquer divindade? Que Tim Keller nos disse, orar é um relacionamento. Orar é um encontro. A Bíblia ela revela quem é Deus. O que nós vemos nos profetas, eles começando alguns dos nossos profetas no Antigo Testamento, eles falando assim, eu tive uma visão de Deus. A falta de conhecimento de Deus faz com que muitas vezes a gente faça oração não tendo a certeza de quem é Deus. É por isso que Jesus ele diz, não orem com palavras repetitivas. Qual é o objetivo de uma oração com palavras repetitivas? Isso é coisa de gente pagã. É coisa de político, que a gente brinca, né? Que fala bonito e não fala nada. Né? Se você quer ter uma oração transformadora, você precisa vencer algumas barreiras que impedem a gente de expressar palavras verdadeiras. Se você quer ter uma vida de oração transformadora, você tem que abrir o seu coração para Jesus. Falar das suas dores, falar dos seus medos, falar dos seus temores, falar das suas inseguranças. Mas uma segunda coisa que uma oração transformadora ela nos faz, ela tira o foco de nós mesmos. Versículo 8 diz assim, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. O que Jesus está nos informando aqui nesse texto é que a gente não deve se colocar diante de Deus em oração imaginando que Deus ele não sabe a nossa situação. Que Deus ele não desconhece as nossas necessidades. Que você precisa explicar os mínimos detalhes para que ele entenda o motivo da sua oração. Deus ele sabe de tudo isso. Imagina, aconteceu um imprevisto na sua vida, seu filho ficou doente, você teve que gastar rios de dinheiro com seu filho, né? No hospital, médicos, remédios. Então você procura
a sua família, os seus amigos para pedir um auxílio nesse momento. E você vai lá e explica tudo aquilo que aconteceu com o seu filho, porque você resolveu pagar por atendimento médico, por remédios, que você teve que comprar, enfim, o que a gente faz? A gente explica nos mínimos detalhes para as pessoas, porque a gente precisa de ajuda. O que Cristo está dizendo aqui nesse versículo? Jesus ele está dizendo que com Deus isso não é necessário. Você não precisa contar a história toda e explicar cada parte, e explicar cada detalhe, porque Deus, que é o nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas. E é sobre alguém poderia questionar, tá, Tiago, mas se Deus sabe de tudo, por que é que nós precisamos orar então? Eu, como pai, eu sei exatamente o que as minhas filhas necessitam. Mas é uma alegria para mim quando elas vêm até mim, quando elas expõem as suas dificuldades, as suas lutas, os seus desejos, os seus anseios. Porque isso faz com que a gente se relacione mais ainda. E esse relacionamento ele é alicerçado no amor, no conhecimento que elas possuem sobre mim. E também eu, como um pai amoroso, o que eu desejo, eu sempre faço para elas. O melhor para elas. E muitas das coisas que os nossos filhos nos pedem, para nós que somos os pais, nós não realizamos porque nós sabemos que realmente elas não precisam disso. E essa é a ideia aqui desse texto. Porque Deus sabe exatamente daquilo que você precisa antes mesmo de você pedir para Ele. Jesus ele vai dizer lá na frente, pedis, vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjar nos seus prazeres. Tiago, mas como assim nós podemos pedir algo para Deus e nós não recebemos porque nós pedimos algo mal? Muitas vezes a gente pede as coisas para o nosso próprio prazer. A Júlia, ano que vem, completa 18 anos. Então a gente está começando a olhar a possibilidade de no ano que vem, depois que ela tirar a carteira de motorista, ela comprar um carro. E às vezes a gente vai lá junto, ela fica lá, ela gosta de um carro, fala, Júlia, que legal esse carro. Ela vai no YouTube, vê os vídeos. E aí você imagina a Lívia, ela chega pra mim empolgada de ver a Júlia olhando fotos e vídeos de carro, e ela fala assim, pai, eu quero uma moto de presente também no ano que vem. E aí, porque eu sou um pai amoroso, um pai bondoso, e eu amo as minhas filhas, eu vou lá e compro uma moto para uma menina de 10 anos. É certo isso? É claro que não. É óbvio que não, porque eu sei que ela não precisa disso. Você pode falar, Tiago, mas que ilustração, que exemplo mais bobo que você deu. Mas pode ter certeza que muito dos nossos pedidos diante de Deus chegam a Ele dessa forma. Então, qual é o segredo para nós termos uma oração que transforma o nosso coração e transforma a nossa realidade? O texto bíblico, a Bíblia nos diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Ou seja, aquilo que realmente precisamos. As nossas reais necessidades. Essas são conhecidas do Pai e estão de acordo com a vontade dEle. Mas, pastor Tiago, eu já ouvi que se nós pedirmos algo com fé, eu fui numa igreja e falaram assim, se nós determinarmos com toda a nossa força, Deus não negará o nosso pedido? Eu respondo com a Bíblia. Se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria, e nada seria impossível. Só eu que estou dizendo isso aí, não é Jesus. Jesus diz assim, se você tiver uma fé
verdadeira, por menor que ela seja, ela te levará a fazer coisas incríveis. Como dar ordem para uma montanha: sai daqui, e vai para lá. Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Que harmonia há entre João, o livro de João e de Tiago, e o que eles nos ensinam sobre oração? As nossas orações, elas devem estar de acordo com a vontade de Deus. A nossa vida deve estar de acordo com a vontade de Deus. Uma fé que move montanhas é uma fé que estará de acordo com a vontade de Deus. Os discípulos, eles passam um dia orando e pregando. E chega um pai com um filho endemoniado, os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. E Jesus vai e expulsa. Sabe o que aconteceu naquele episódio? Onde Jesus ele fala do tamanho da fé. Aqueles homens, eles estavam tentando expulsar curar aquele jovem, expulsando aquele demônio, através da sua própria força. O ponto de Jesus não é o tamanho da nossa fé, mas é o objeto da nossa fé. Os discípulos não conseguem curar aquele jovem, porque a sua confiança, a sua fé estava depositada nas suas capacidades, nos seus próprios dons, e não em Deus que governa todas as coisas. O contraste é que, por maior que seja a sua fé, se ela for depositada no lugar errado, de nada adianta. Se a sua fé, por menor que seja, ela for depositada no lugar correto, que é aos pés de Jesus, essa fé pode fazer o impossível. Se você se prostrar diante de uma estátua, e se você tiver a maior fé do mundo, o que é que aquela estátua pode fazer por você? É inútil depositar uma fé em uma estátua. Agora, se sua fé for depositada, uma fé pequena for depositada em Deus, de uma maneira mais objetiva, buscando a vontade de Deus, buscando a soberania de Deus, confiando que Ele conhece as suas necessidades e que Ele sabe o que é melhor para você, essa fé fará coisas que você nem vai imaginar. Então, a reflexão dessa noite, para você ter uma oração transformadora. E isso deve estar embutido no nosso coração. Nós precisamos orar exclusivamente para Deus. O Deus verdadeiro. O Deus que se revelou por nós por meio da Bíblia. Nós precisamos depositar nossa fé, a nossa confiança unicamente nele. Nós precisamos, Tiago, preciso tirar o foco de mim mesmo. Eu preciso tirar o foco dos meus problemas. Eu preciso tirar o foco daquilo que eu acho que são as minhas necessidades, naquilo que eu gostaria de receber de Deus, naquilo que eu repito e que eu não possa, que eu fico repetindo palavras e Deus ele não ouve a minha oração, porque a minha oração muitas vezes está centrada com foco em mim mesmo. Mas as minhas orações, elas devem fazer parte do meu relacionamento com Deus. Os meus olhos não devem estar presos em mim mesmo, nos meus problemas. Eu não posso colocar todo o foco das minhas necessidades, mas o meu foco deve estar em Deus. Sabendo que Ele sabe todas as minhas necessidades, sabendo que Ele sabe aquilo que eu realmente preciso, sabendo que Ele sabe inclusive aquilo que eu vou pedir a Ele em oração, antes mesmo de eu abrir a minha boca. Sabe, a oração transformadora parte desse princípio do entendimento de que Deus ele vai me levar a orar com foco nele, num relacionamento com ele, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia, no seu cuidado que ele tem para comigo. Jamais
se coloque diante de Deus em oração, com foco em si mesmo. Então, a igreja transformadora, o DNA de uma igreja transformadora é a igreja que ora, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, que seja feito o céu aqui na terra, que não seja feito as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades, não seja feito aquilo que eu quero, mas seja feito aquilo que o céu, aquilo que Deus quer que seja feito. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com a convicção que o fundamento para você ter uma vida de oração, de uma oração transformadora, de uma oração respondida por Deus, é você estar em um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Um relacionamento diário, construído através de um diálogo. Portanto, o segredo dessa oração que Jesus nos ensinou é tirar o foco de nós mesmos, dos nossos problemas, tirar o foco das nossas necessidades e colocar o nosso foco em Jesus Cristo. Porque Ele é o Pai que sabe todas as nossas necessidades antes mesmo de nós manifestarmos as nossas necessidades a Ele. Como é então que nós, como igreja presbiteriana independente de Cerqueira César, devemos nos comportar como igreja? A igreja ela não pode ser mais um tesouro na terra, ela não pode ser mais um tesouro na terra do que como um supermercado. No supermercado você vai lá para consumir os produtos da terra. A igreja não é o lugar onde nós ganhamos, a igreja é o lugar onde nós perdemos. A pergunta não é o quanto você está ganhando quando você entra numa igreja e você dobra os seus joelhos e você ora, ou quanto você entra no seu quarto e você dobra os seus joelhos e você ora. Mas é o quanto é que você está disposto a perder, entrando e entregando e orando tudo nas mãos de Deus. Não é o quanto você, oração não é o quanto você pode ganhar, mas é o quanto você pode servir através de uma oração, através de uma igreja. Sabe, existe hoje uma sociedade de pessoas mimadas. Existe hoje, a gente vive num tempo do mimimi, mas existe também crentes mimados. Eles chegam nas igrejas e eles querem tudo do bom, do melhor, da maneira mais rápida possível. Eles querem conforto do bom e do melhor. E uma igreja cheia de membros mimados que não oram, que não sabem orar e que não esperam que as suas orações sejam respondidas de uma maneira diferente daquilo que elas desejam e daquilo que elas querem. Ela não transforma a sua realidade. E os líderes de uma igreja de membros mimados, eles vão fazer as mesmas coisas, eles vão se nutrir exatamente desse consumismo. Eles não vão ser pastores, presbíteros, diáconos e líderes de ministério, mas eles vão ser gestores da empresa igreja, buscando cada vez mais agradar os seus clientes. Eles não vão decidir sobre o que realmente importa, que é buscar uma transformação na vida das pessoas, mas eles vão deliberar sobre a cor do carpete da igreja, sobre a cor do telhado da igreja. Eles vão mais se preocupar com a estética da igreja do que com a vida e da espiritualidade das pessoas. Se você tem sido um mau crente, é porque você tem vivido uma vida vazia de oração, uma vida centrada talvez na sua vida e não na vida de outras pessoas. Você não tem deixado a palavra de Deus transformar a sua vida para que transforme a realidade da vida de outras pessoas. O reino de Deus, ele é expresso nas pessoas. A igreja, que somos nós, ela é a embaixada do reino de Deus, e é nele que a sua identidade como filho de Deus, do reino de Deus, ela é atestada, ela é valorizada e ela é assegurada. Por isso o meu desejo, a minha oração é que nós sejamos uma igreja poderosa e transformadora através da oração, que nós possamos ser como a igreja de Atos, que orava e as cadeias elas abriam, que ela orava e os milagres ela acontecia, que ela orava e a cura chegava, que nós possamos ser essa igreja envolvida, engajada intencionalmente numa vida de oração, que não somente eu e você, que nós possamos entrar no nosso quarto e dobrar os nossos joelhos, mas que a nossa volta possa haver transformação. Transformação, transformação. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Ah, Deus,
Pai, nesse momento eu oro ao Senhor, ó Deus. Eu clamo ao Senhor Jesus. Eu clamo por transformação, ó Pai. Eu clamo a Deus pela nossa igreja. Eu clamo a Deus pelas nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, nesse momento, ó Pai, eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que haja transformação nas nossas vidas. Oh Deus, sem oração não há transformação. Sem dobrar os joelhos não há transformação, ó Pai. Mas que a nossa busca possa ser não nas nossas necessidades, não nos nossos desejos, ó Pai, não nos nossos anseios, não nos nossos gostos, ó Deus, mas que a nossa busca possa ser, ó Deus, buscar a Tua vontade, realizar a Tua vontade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, ó Pai. Oh Deus, que possa haver transformação, ó Deus, começando em nós, com os joelhos quebrados, com o coração, joelhos dobrados, com o coração quebrantado, ó Deus, que possa haver arrependimento, ó Deus, que possa haver, ó Deus, a manifestação do Teu céu aqui na terra, ó Pai, que nós possamos perdoar como o Senhor perdoou, ó Deus, que nós possamos andar como o Senhor andou, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós sejamos uma igreja com uma oração, ó Deus, transformadora, ó Deus, que essa transformação comece na minha vida, ó Pai, que essa transformação comece na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos, e que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno, único, Consolador, esteja com cada um de nós, hoje e por todos sempre. Amém.